texto que nós lemos falam de armas. Armas que não são carnais, que não são humanas, para lutar espiritualmente. Não é uma luta física, não é uma luta humana, não é uma luta corporal. E a gente tem tentado frisar muito isso para vocês, que existe uma guerra espiritual, e que grande parte da igreja do Senhor, e aí não refiro apenas a Peniel, eu refiro a todas as igrejas, boa parte estão distraídos com o mundo, distraído com muitas vezes os programas que a gente tem na igreja, distraído com as coisas que oferece, e esquecemos que nós devemos estar muito focados nessa guerra. É uma guerra de vida ou morte. É uma guerra onde o nosso maior inimigo, que é Satanás, que é inimigo de Deus, ele não está brincando, nem está dormindo, nem está descansando, nem está viajando, e nem está de férias. Não está de férias, curtindo aí qualquer verão em alguma parte aí. Ele está lutando bravamente pelas vidas. O alvo são as pessoas, irmãos. Satanás conseguiu ludibriar nos céus, quase que ao lado de Deus, podemos dizer assim, 1/3 dos anjos. Então vê que a coisa é séria. Ele tentou pegar o lugar de Deus. Ele tentou tomar o lugar de Deus. Ele quis ser mais do que Deus. Ele quis subir acima do trono do Senhor. E ele com isso envolveu, manipulou usando as suas armas, até conseguir uma rebelião. E pelo menos 1/3 dos céus estavam do lado dele. E houve uma grande batalha. E eles foram expulsos e jogados para a terra. Misericórdia, Estão por aí. Mas a Bíblia diz que essas armas, essas lutas se dão na atmosfera, nas regiões celestiais. É a região invisível, que teus olhos não veem. Então não dá para lutar, com soco, com essas armas aí que tem, com armas físicas. Não adianta, vou pegar uma R15 aí e vou metralhar o demônio agora, Vou pegar uma .50 e ele vai ver. Não tem jeito, irmãos. Nós estamos falando de algo espiritual. É algo que se trava nas alturas, que envolve a mente, envolve a terra, mas a luta é lá em cima. E a gente tem que aprender a lutar. Tem que aprender, e a Bíblia fala. Então nós ministramos aqui uma série de mensagens, nesse sentido, de falando da importância das armaduras de Deus. Mas não para aí. Não para aí. Esse texto diz que nós devemos usar as armas que são poderosas em Deus. Então não são armas fracas. São armas que são poderosas em Deus para a destruição, o quê? Das fortalezas. Agora, o que são essas fortalezas? Fortalezas, já tem ideia, é algo que resiste. É algo muito forte que resiste, que não dá para passar. Agora, essas fortalezas eu tenho para mim que elas não só estão no mundo espiritual, mas elas são trabalhadas na nossa mente. São trabalhadas no nosso coração. Ninguém constrói uma fortaleza do dia para a noite. Ninguém levanta uma fortaleza do dia para a noite. É preciso anos para fortalecer, para fazer uma fortaleza. Eu entendo que o inimigo, ele trabalha desde o dia que você nasceu, montando fortalezas no seu coração. Irmão, Satanás, ele pode parecer que tem pressa, mas ele não tem. Ele sabe que ele trabalha a longo prazo para ceifar as vidas, para levá-las para o inferno. A palavra do Senhor diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, o alvo dele é a destruição. A destruição do quê? De tudo aquilo que tem a imagem de Deus. De tudo aquilo que é relacionado com Deus, de tudo aquilo que pode ferir o coração de Deus, se nós podemos dizer assim, ele usa, ele vai, ali é o seu alvo. Então, a criação do homem, a criação do ser humano, é algo especial para Deus. É tão especial que ele não só o fez, ele não só arquitetou, ele não só planejou, ele não só preparou, mas ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E soprou sobre ele o espírito da vida, o seu espírito,
O homem passou a ser também alma vivente e ter a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando Satanás vê um ser humano destroçado, acabado, destruído, jogado, como a gente vê por aí, querendo se matar e odiando a vida, rebelde, com ódio no coração, matando uns aos outros, para ele está o quê? Está aplaudindo. Consegui meu alvo. Agora, o alvo final qual é? É levar aquela vida para a eternidade, para a morte eterna. Para a morte eterna. Esse é o alvo final dele. É onde ele consuma tudo. Esse acabou, já foi. Entrou aqui no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ele trabalha para isso. E nisso ele vai trabalhar o quê? Na alma das pessoas, no coração das pessoas. Porque o homem, o ser humano, ele é muito emotivo. Por isso que a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: guarda o teu coração, porque dele procede todos os caminhos da vida. Ora, se você aqui sai, aqui é o negócio, aqui tu toma flechada. Diante das armaduras, ponha o escudo de Deus. Porque é aqui que você vai levar as flechadas. É aqui que vai machucar, é aqui que vai sangrar. É aqui onde ele monta as fortalezas que você vai se desviar e vai sair do propósito principal de Deus. Então as fortalezas estão na mente, irmãos, estão no coração e são alimentadas pelo mundo, são alimentadas pelo nosso inimigo. Geralmente elas são trabalhadas desde a sua infância, causando traumas, medos, revolta, rebeldia, decepções, ferimentos na alma, que te tornam prisioneiro e incrédulos quanto ao mundo espiritual. Endurecimento. Fortaleza é quase que sinônimo de endurecimento. Pode jogar a palavra, pode bater, o coração se endurece, porque foram tantas coisas negativas que foram amontoadas na alma do ser humano, que ele se torna incrédulo quanto à existência e quanto ao amor de Deus. Então são armas que nós temos que buscar em Deus para destruir essas fortalezas do inimigo. De quem? Nós também temos um alvo, irmãos. Assim como Satanás tem um alvo, nós também temos um alvo. A partir do momento que nós somos salvos e lavados pelo sangue de Jesus, passamos a ter um alvo na nossa vida. Primeiro, o alvo principal é louvar, é prestar adoração ao nosso Deus. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus, não se engane. Então essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, é prestar o culto, a adoração e o louvor ao nosso Deus. Fomos criados para isso. E segundo, nós recebemos uma missão de nosso irmão Jesus, que foi enviado também, isso prova o grande amor de Deus por nós, quando ele foi enviado na terra para morrer por nós, para romper com a maldição e conceder a nós o direito de igualdade, ou de se aproximar de Deus, não através apenas de um sacerdote ou de um templo, mas diretamente aos céus, através da sua oração e da sua comunhão com Deus. E então ele nos deu uma missão, que passa a ser o nosso segundo alvo: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esse alvo se encontra em várias passagens, como Mateus 28, que fala sobre isso, sobre a gente ensinar a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizá-los, e cuidar deles. Então, há dois alvos também que nós temos que continuar. E esses dois alvos têm fortalezas, que nós lutamos contra eles. As fortalezas também podem ser ideologias e conceitos que o mundo lança aos poucos, se tornando normal para o cristão. Você repara como o mundo vai jogando sutilidades e que a tua mente vai mudando? Vai mudando. Irmãos, eu sou do tempo, vou falar isso, sou do tempo que quando uma moça ficava grávida, né, de um rapaz sem ser casado, era quase que um escândalo, não é verdade? Hoje, que saiu, foi um homem, então, não tem problema. Isso é o de menos, pelo menos é um homem e uma mulher, que a coisa está mais séria. Então são sutilidades que você vê o quê? Isso é normal, é normal. Ninguém morava junto, era um outro que ia morar junto. Hoje todo mundo mora junto, sem ser casado. Por quê? É sutilidade.
E aí entra dentro da igreja, a igreja também vai aceitando devagarzinho, mas por quê? Porque tem coisas piores acontecendo. Então é normal. E nós começamos a aceitar o que? A síndrome da normalidade, que ela passa a viver dentro de nós. Eu estou dando um exemplo, apenas um exemplo. Há muitas coisas envolvidas que se tornam normal para o cristão, quando não deveriam de ser. Quando deveriam mantermos os olhos na palavra e dizer, não, olha, aqui na casa de Deus é diferente. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Na casa de Deus é diferente, você tem que viver diferente. Você vai namorar com alguém, você vai primeiro orar, você vai conversar com a pessoa, se tiver pai e mãe vai conversar, né? Vai pôr diante de Deus, vai falar com os pastores da igreja. Você não vai direto para o motel na primeira noite que você começa a namorar. Ah, mas isso é normal. É normal para o mundo, gente. É normal para o mundo. Então, são conceitos que o mundo vai lançando, são ideias que o mundo vai lançando, que nós vamos aceitando. Aceitando. Isso vai criando o quê? Fortalezas no nosso coração. Endurecimentos no nosso coração. Pois não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes, que dominam completamente este mundo de escuridão, Efésios 6,12. É a nossa luta. Você não luta contra o seu pai, você não luta contra a sua mãe, você não luta contra o seu marido, você que está com raiva do seu marido, você que está com raiva da sua mulher. A luta não é contra eles, irmãos. A luta não é contra eles. A luta não é contra aqueles que estão te odiando, aquele que puxou o teu tapete, o teu vizinho que está fazendo um trabalho lá para você. Alguém te traiu na empresa, alguém que você sabe que está falando mal de você. A tua luta não é contra eles. Eles estão sendo apenas usados. Alguém que está usando a vida deles. Alguém que está jogando eles contra vocês. A palavra diabolos significa exatamente isso, jogar um contra os outros. Jogar um contra os outros. É a especialidade deles. É jogar um contra os outros. Então, quando se sente jogado contra a tua esposa, ou jogado contra o teu esposo, não tenha dúvida disso, o diabo está agindo. Porque a família tem a bênção de Deus, é a base da sociedade. Você quer desmontar uma sociedade, como o Brasil estava sendo desmontado, eu espero que tome rumo, é destruir a família. Os programas de televisão, as novelas que essa Globo oferece, de prato cheio nas casas, no horários nobres, é pura destruição da família. É pura. Uma sociedade com a família destruída, irmão, não vale nada. É uma sociedade doente, é uma sociedade ferida. Ferida, porque os adultos cada um toma o seu caminho, mas e os filhos? Os filhos não tomam os seus caminhos. Os filhos precisam de amor, precisam de proteção, precisam de cuidado dos pais, para serem também adultos, e posso seguir o exemplo de vocês. Mas se vocês não derem o exemplo, não tiverem o que oferecer, vão ser filhos rebeldes, vão ser filhos com ódio no coração. São ser filhos que odeiam todo mundo, que quando vê alguém bem, né, quer matar, quer destruir, quer torcer para dar errado, porque a vida dele também foi errada, ele não teve o que ele gostaria de ter. Então tudo isso o nosso inimigo joga, porque visa destruir. Visa destruir, isso vem dentro da igreja também. Dentro da igreja, porque as pessoas entram aqui dentro. E elas passam a congregar. Então elas também precisam passar por um processo de cura, de perdão, de restauração, de libertação da sua alma, dos seus corações. Nessas alturas que nós falamos, existe um mundo espiritual. A Bíblia está chamando de celestial, mundo celestial. Lá é onde estão os anjos, Jesus, os espíritos malignos. É um mundo invisível, olhos carnais. A luta ali é constante, irmãos. A luta ali é espiritual, é guerra espiritual. Você não usa as armas terrenas para atingir o mundo espiritual. Você precisa usar armas espirituais. E eu queria compartilhar, né, com você um pouquinho sobre isso, porque é um mundo que você não vê. É um mundo que você não vê. Nós temos exemplo de coisas que às vezes não vê. Eu cito muito exemplo, o vento. Ontem deu uma ventania tremenda. Como é que você sente o vento? Como é que você vê o vento? Não vê, mas você vê a manifestação dele. Os coqueiros derrubando
coqueiro derramando árvore, levando poeira, papel subindo. O vento está aí, sentindo ele batendo em você. Então o mundo espiritual, ele existe. Nós não vemos, mas ele existe e nós devemos estar preparados para isso. Algumas armas que eu queria compartilhar com vocês agora. Uma delas está em Efésios 6, onde nós lemos as armaduras de Deus. Alguns acreditam que ela completa a armadura, outros porém não. Porém no verso 6, 18, depois que ele acaba de falar das armaduras, ele diz: orem no Espírito em todas ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, não precisa dizer que é oração, mas eu queria especificamente, até porque eu vou falar em outra mensagem sobre oração de guerra, não hoje, mas falar sobre a oração no Espírito. Orem no Espírito. O que é orar no Espírito? 1 Coríntios 14, verso 2, se você tiver a Bíblia, quiser me acompanhar, estou indo mais devagar hoje, que eu acho importante falarmos pausadamente sobre esse assunto. Diz: pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Em espírito fala mistério. Então o falar em línguas, irmãos, o orar em línguas, o orar no Espírito, você na verdade está orando a Deus em secreto. Ninguém entende a tua oração. E eu entendo aqui pela palavra de Deus que esta é uma arma para destruir fortalezas no teu coração, não dos outros. Começa no teu, começa na tua vida. O verso 14: pois se eu oro em uma língua, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então há dois tipos de oração. A oração que nós fazemos, que é a oração com entendimento, com o cérebro, com a palavra em português, que é o nosso idioma. E há a oração no Espírito, que é a oração em línguas. É a oração que você não sabe o que você está falando. É a oração que você ora, porém não sabe o que você está pronunciando. Mas diz que o teu espírito, ele ora bem. Ele ora bem porque ele está falando em secreto com Deus. E muitas vezes nós não damos atenção a detalhes como este, a armaduras como esse, em que você pode falar a Deus secretamente e orar a Deus em espírito. Não sei se você se lembra, alguns aqui antigamente, né, tinham o Batman, né? Tinha um telefone vermelho do comissário Gordon, né? Aí quando tocava o telefone vermelho, já sabia que era o comissário Gordon, que era falar com o Batman, né? É linha direta. Sabe, Deus tem uma linha direta também conosco, irmãos. E quando nós falamos em espírito e oramos em espírito, nós estamos orando a Deus diretamente, secretamente. É o nosso espírito que se coloca diante dele. 1 Coríntios 14, 10 diz: sem dúvida há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Há diversos idiomas no mundo, cada um tem um sentido. Cada um tem um sentido. Então no mundo você tem os idiomas do homem, a língua dos homens, né? Aqui, português, inglês, espanhol, e aí por diante, né? Talvez francês são as mais famosas também, que você encontra em quase toda parte do mundo. Mas tem a linguagem dos animais. Tem gente que tenta falar com os animais, né? Tem uma irmã minha que tem um Facebook até de um cachorro lá. Ela tenta imitar o cachorro. Vai viajar comigo, misericórdia. Ela ficou 2 horas no carro tentando traduzir o cachorro dela, né? Falando a linguagem do cachorro, né? Eu mais ri do que qualquer outra coisa, né? Gente, nós não falamos a linguagem do cachorro. Ou você acha que você fala?
Que quando você fala, au, au, o que você está dizendo? Au, 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 au. Você só sabe assim, quando ele mostra os dentes, né? Ele está com raiva. Ele está dizendo, não chega perto de mim. Aí você entende que é mais ou menos isso, né? O gato, qual é a linguagem do gato? Miau. O que ele está dizendo? Quero comida, quero leite. Não sei. Irmãos, os bichos, o mundo animal tem uma linguagem. Bem-te-vi, já viu ele cantar? Quem já viu um Bem-te-vi cantar? Como é que ele faz? Bem-te-vi. Por que puseram o nome dele? Porque ele já fala lá que ele é Bem-te-vi, mas será que ele quer dizer alguma coisa com isso, que ele é o Bem-te-vi? Nós não conseguimos entender a linguagem, nós achamos que compreendemos proximamente, mas eles têm a linguagem própria, irmãos, do mundo animal. E aí vai. Por que o mundo espiritual não tem a sua linguagem? A Bíblia está falando que tem a sua linguagem. A Bíblia está dizendo que tem. É uma língua espiritual. Que Deus deu a você, que você deve buscar. Está dentro dos dons do Espírito Santo. Está dentro dos dons da igreja. Quando você abre ali em 1 Coríntios 14, você vai encontrar os dons ali. E o dom de língua não é o melhor dom. Eu estou falando como uma arma pessoal sua. Mas ali Paulo ele é bem claro, dá para entender que ele é bem claro, dizendo que não é o melhor dom. Que ele tem, que ele fala, que as pessoas devem falar, mas não é o melhor dom, que eles devem buscar outros dons. Se possível todos, mas que não é. Mas no entanto ele reconhece o quê? Que aquele dom é um dom que edifica a si próprio e que fala em mistério com Deus. É o único dom que traz edificação própria para o ser humano e que traz uma linha direta com Deus em mistério. Então, a princípio, nós também temos que nos edificar, para entender que isso nos fortalece. 1 Coríntios 13, 1 diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então os anjos também têm língua, têm uma linguagem. O mundo espiritual tem uma linguagem. E nós devemos buscá-la. Aquele que não fala em língua, deve buscar para falar. Para quê? Para que você se fortaleça. Para que você cresça. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14, 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Então isso também é uma edificação o quê? Pessoal, para a tua alma, para o teu coração. Um fortalecimento. Você não entende na mente? É lógico que não entende, irmãos. Traz dúvida? Traz dúvida. Para que eu estou falando isso? Para que serve isso? Só que a nossa vida é movida por fé, não é movida por sentimento. Quando nós começamos a orar em língua, nós estamos sendo fortalecidos por dentro, fortalecidos na nossa fé, na nossa comunhão. Só que eu não sinto nada, mas eu estou. E eu vou perceber isso na minha caminhada, no dia a dia, nas coisas que vão me acontecer. Edificamos a nossa fé através da oração em línguas, através da oração no Espírito. A nossa fé é edificada. Judas 20. Quem quiser anote aí, Judas 20. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então é uma das formas de edificação, não é a única, mas é uma das formas que nós somos edificados. Quando você está sozinho na sua casa, quando você está no teu carro, está andando de bicicleta, está andando a pé. Meu irmão, eu gosto de fazer caminhada, faz bem para o corpo, faz, mas na verdade eu estou orando ali. Estou orando. Eu vou e volto ali 50 minutos ali orando no Espírito Santo. Orando em línguas. Vou viajar, se eu estou sozinho no carro, o trajeto todo eu estou orando em línguas. Estou falando com Deus. Porque é o tempo, eu não vou falar na frente dos irmãos, na frente das pessoas. Mas a Bíblia diz que é para mim falar individualmente, para mim mesmo. E eu sei o quanto isso me fortalece. Eu sei quanto isso fortalece a minha fé e a minha vida. É como um celular. O celular tem muitas funções, mas ele tem que carregar de vez em quando, não tem? Você tem que pôr ele na eletricidade. Você tem que ter um carregador. Aí como você esquece o carregador, você tem um celular, mas você olha, eu esqueci o carregador. Aí você fica, o que adianta? O que adianta eu ter o celular se eu não tenho o carregador? Tão insignificante, e até barato. Camelô aí vende baratinho para você um carregador, porém nada adianta
se você não puder carregar, se você não tiver o carregador para carregar o celular. Quando você ora em espírito, você está sendo carregado espiritualmente. Você está falando a Deus secretamente. Você está falando de coisas que o teu espírito está comunicando a Deus, que você não saberia como falar. Nós precisamos, irmãos, estar na presença de Deus também buscando. Alguém vê a eletricidade? Ninguém vê. Ninguém vê. Como é que você sabe que existe eletricidade? Olha o poder que a eletricidade tem. Enfia os dois dedinhos lá, para você ver o que acontece. Quem já tomou um choque aqui? Levanta a mão. Então tu sabe que existe eletricidade, né? Tu treme todinho, né? Coisa horrível, né, aquilo ali. Coisa horrível. Você sabe que existe eletricidade. Você sabe o poder que ela tem. Hoje nós temos carros já sendo lançados aqui no Brasil, que já são movidos a eletricidade. Como é que pode? Motorzinho pequenininho, desse tamanho. Movidos a eletricidade. Meu Deus, que ponto nós chegamos. Mas para mostrar que a eletricidade, o poder que ela tem. Ela move o mundo. As lojas hoje, acabou a eletricidade, a pessoa não pode vender. Quantas lojas já foi, essas megas lojas que você vai comprar um negócio, o cara fala, então estamos sem luz, não tem computador, não tem energia, acabou. Parou o mundo, parou o planeta. Quando você está abastecendo a sua vida, orando no Espírito, você está se fortalecendo. Você está se fortalecendo dentro de você. Você não tem ideia do poder que está sendo gerado dentro de você. Você não está sentindo não, mas ele está dentro de você, ele está se fortalecendo. E a gente tem que buscar, com certeza isso, em Deus. Orar no Espírito é falar direto com Deus, para fortalecer a nossa fé. Lá no livro de Romanos 8, 26 e 27, 8, 26, 27, diz, da mesma maneira, ou da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Meu irmão, que verdade maravilhosa nós temos aqui. Que revelação profunda da palavra de Deus, quando você pega aqui e diz, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem tem fraquezas aqui? Levanta a mão. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Diz o texto que nós não sabemos como orar, como pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você começa a falar em línguas diante de Deus, as tuas fraquezas começam a ser levadas diante de Deus. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo vem e ajuda-nos na fraqueza. Nós não sabemos como orar. Tem coisas que você não sabe como colocar diante de Deus. Tem coisas espirituais que estão na nossa alma, que nós não sabemos levar diante de Deus aqui, nem sabemos explicar aquilo que está dentro de nós. Quando eu oro em Espírito, o Espírito Santo está levando aquilo diante de Deus, está me ajudando na minha fraqueza, está me ajudando a colocar, a descobrir, a descortinar a minha alma, tudo que está dentro de mim, diante do Senhor. E o texto diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Oh glória! Final do verso 27 diz que Ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Até isso, você não vai pedir, quando você ora em Espírito, você não tem medo de errar a tua oração. Quando você ora em Espírito, você não fica preocupado se eu vou errar, vou pedir uma coisa que Deus não vai atender. Não, o Espírito vai fazer, vai interceder de acordo com a vontade de Deus. Não há erro. Claro que nós devemos errar. Orar com a mente, devemos orar, verbalizar com a nossa boca, em orações. A palavra de Deus é rica nisso.
Seria heresia da minha parte não falar isso. Mas eu estou mostrando apenas um ladozinho pequeno que as pessoas não usam. Que isso é um grande segredo também na vida espiritual. Que essa é uma arma poderosa para fortalecer a tua vida. E digo mais, para ajudar a mudar a tua vida em algumas áreas que você não sabe como pedir, que você não sabe como colocar diante de Deus. Mas isso vai te fortalecer poderosamente, irmãos, para atingir objetivos na sua vida que você não sabe como chegar ou como colocar diante de Deus. Tem assuntos que nós não sabemos como colocar diante de Deus. Temos dificuldade. Não sabemos até como pedir, e a nossa alma passa por situações que nós não temos ideia. Tem angústias na alma que nós não sabemos explicar. Ou é só eu que tenho isso? Tem dia que eu levanto angustiado. Falei, meu Deus, mas por que eu estou angustiado? Estou bem, minha família está bem, não tem ninguém doente, tenho dinheiro para pagar minhas contas. Estou feliz em ver a obra de Deus. Olho para um lado, olho para o outro. Está tudo bem, por que está angústia no meu coração? Eu não sei explicar. Mas quando eu começo a orar em espírito, irmãos, aquilo não vai demorar para sair. Por quê? É algo espiritual. Porque eu sou um ser espiritual. Eu não só sou um ser carnal, material. Nós somos um ser espiritual. E o nosso espírito muitas vezes passa por angústia, ou vê angústia na nossa carne e na nossa alma. E nós não sabemos como colocar aquilo, como verbalizar, como introduzir aquilo na presença de Deus. E nem sabemos o que é que nós temos. Mas quando eu começo a falar em línguas, quando eu começo a orar no Espírito Santo, o Espírito que está em mim, o Espírito do Senhor, começa a poder, a interceder pela minha vida, da forma que Ele vê, da forma que Ele enxerga. Ele começa a descortinar a minha alma, as doenças, as fortalezas que estão dentro de mim, e Ele começa a colocar aquilo, e aquilo começa a cair, irmãos. Começa a cair em nome de Jesus. Diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que é isso? O significado da palavra inexprimíveis significa que não se consegue exprimir. Você não consegue explicar. Gemidos inexplicáveis, é inexplicável. Ou não sabemos manifestar em palavras. Indescritível. Gemidos inexplicáveis gemidos indescritível, que não se tem como explicar, que você não consegue explicar a manifestação ou explicar em palavras o que o Espírito está fazendo por você. Ou seja, uma forma mais aportuguesada para a gente entender, não há uma palavra para explicar o que é o Espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Não há palavra no português para mim poder explicar exatamente o que é isso. É algo espiritual, é algo do outro mundo, é algo que Deus te deu como presente, que só você pode usar. Agora o diabo, irmãos, ele tenta de todas as maneiras ocultar isso. E está na palavra de Deus, para que você não busque, para que você não exercite o falar em línguas, porque é um exercício também, é um exercício. Como é que você adquire músculos? De um dia para o outro. Se eu quero um pouco de músculo agora na minha perna, vou tomar uma vitamina aqui, vou ficar vitaminado. Não, irmãos, você precisa ir para a academia, você precisa andar, você precisa correr, você precisa pedalar. Isso é um processo. É um processo. O falar em línguas, você cresce, é um processo. É uma continuidade. É um exercício diário. É um exercício diário que você vai praticando, vai falando, vai praticando, e aquilo, chega uma hora que aquilo se torna íntimo de você. Se torna íntimo, e barreiras que estavam no teu coração, fortalezas que estavam no teu coração, começam a cair, irmãos. Pouca gente sabe do meu testemunho, mas nos primeiros anos de ministério eu fiquei tão desanimado, que chegou um momento que eu pensei e disse assim, eu acho que meu tempo acabou na igreja. Isso faz aí mais ou menos uns 25 anos atrás, por aí eu me lembro, talvez um pouco mais. Tão desanimados.
Sabe por quê? Era tanta mágoa, era tanta coisa, mas coisas que estavam em mim. Coisas que estavam no meu coração, que precisavam de cura. E que eu não sabia como lidar com aquilo. Que eu olhava para um outro, para um lado e para o outro, eu não via ajuda. E eu estava estafado, cansado, desanimado. E me convidaram para ir numa reunião, irmãos. E veio um pastor dos Estados Unidos, pastor David Roberts. Mais tarde eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E ele ministrou sobre isso que eu estou ministrando. Ali foi um divisor de águas. Porque naquele dia eu saí dali renovado. Eu tinha uma autoestima tão baixa, tão pequena. Achava que eu não ia conseguir nada na vida. Achava que a igreja nunca sairia daquele lugar que estava. Sabe, a partir dali eu comecei a orar e a praticar o orar em línguas, irmãos. Eu nunca mais parei. Aquela semana, claro, como qualquer fogo que entra no teu coração, 6 horas da manhã eu estava na igreja. Todo dia, 6 horas da manhã eu ia orar. E aí eu, na época, o pastor Robertinho, e alguns irmãos da igreja começaram a ir também. Eu me lembro que tinha um jovem que ele começou a ir com a gente também. Esse rapaz, ele já tinha, na época ele estava desempregado, ele tinha prestado concurso em tudo que é lugar, não passava, e ele ficou ali 1 mês, falando em línguas com a gente, praticando 6 horas da manhã, das 6 às 8, todo dia, 6 às 8, todo dia. Final de 1 mês, irmãos, um concurso que ele tinha feito, chamaram ele, e passou em primeiro lugar naquele concurso, trabalha até hoje em Cubatão, para a glória de Deus. Sabe, coisas começaram a acontecer, eu comecei a entender no mundo espiritual, e comecei a ver no mundo espiritual as vitórias, que as coisas podiam acontecer sim, que Deus era um Deus de milagre. Eu comecei a enxergar com a mente um pouquinho mais aguçada, e dizer, peraí, o meu Deus é um Deus grande, não é um Deus pequeno. O meu Deus não é um Deus de miséria, é um Deus também de riqueza, é um Deus que abençoa, é um Deus que pode mudar a nossa vida. E eu comecei a pregar isso na igreja, irmãos, e foi uma revolução para a glória do Senhor Jesus. Então entenda uma coisa, que isso pode ajudar a mudar a sua vida sim, porque oramos contra as fortalezas, e as fortalezas começam a cair. Coisas que existiam dentro do meu coração foram caindo, foram coisas que destruíam a falta de autoestima, a timidez, a vergonha. Eu não era assim não, sem vergonha. Eu não sou sem vergonha não, né? Mas hoje eu falo, não estou nem aí. Hoje eu não tenho mais timidez. Hoje eu não tenho mais esse negócio de baixa estima. A minha esposa fala, você precisa de um remédio para a tua autoestima melhorar, equilibrar. Porque eu me sinto sempre bem. Porque eu acredito sempre. Porque eu confio sempre. Eu não acredito nem na minha idade, que eu tenho 57 anos. Aliás, tenho 56, fez 57. Por isso que eu jogo bola com esses meninos aí. Eu não acredito na minha idade. Se eu emagrecer um pouquinho, vocês estão perdidos comigo. Vai precisar de 3 para me marcar. Sabe, irmãos, mas isso não é resultado. É resultado de alguma coisa que entrou na minha vida há muito tempo atrás e começou a mudar, porque eu não era assim. Eu não era assim. Então tem muita coisa dentro da tua vida que talvez você não tenha como orar, que você não tenha como se comunicar, que está trancada, mas a oração em línguas vai te ajudar a soltar. A oração em línguas vai te ajudar o que? A quebrar as fortalezas, a não ver limites, porque a fortaleza coloca limites na tua vida, porque você viveu e veio do mundo, de uma cultura que tem limites. Se o meu limite é só até aqui. Não, meu irmão, em nome de Jesus, não é não. Deus tem mais para você. Deus te chamou e te colocou aqui nestes dias para aprender, para você quebrar os limites, limites dos pais, limites da família, limites que Deus quer usar a tua vida poderosamente. Aleluia. Eu só falei sobre uma arma e o tempo acabou. Eu pensei que ia falar de 2. Mas eu acho que parar aqui que o outro tem mais uns 40 minutos, foi nessa linha aqui. Mas amados, eu queria ter um tempo de oração com vocês agora. Eu queria ter um tempo de oração. E
dizer uma coisa, que as línguas, elas não são racionais, elas são espirituais. Se você esperar uma explicação racional para você falar em línguas, você nunca vai ter. Você nunca vai ter. Por que ela não é racional? É a língua do Espírito. É a língua do Espírito, que Ele dá, que Ele coloca na tua boca, que Ele coloca na tua língua. Então eu recebi isso junto com o batismo do Espírito Santo. Mas não é todo mundo que recebe junto com o batismo do Espírito Santo. Você pode receber depois. Mas você tem que entender que aquilo é espiritual. Não tente racionalizar. Não tente racionalizar, porque não é compatível a razão com o Espírito. Nós temos as duas vidas dentro de nós. A vida do homem e a vida do Espírito. Quando você entregou a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, ali nasceu. Jesus disse, ele nasceu. Nicodemos foi lá, um doutor da lei, quase que um senador. Foi falar com Jesus à noite. E Jesus disse, Nicodemos, vou dizer uma coisa só que você precisa entender. Você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Como o Senhor nascer de novo, nascer da água e do Espírito? Você precisa nascer da água e do Espírito. Mas eu não posso voltar ao ventre da minha mãe. Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Você vai nascer de novo. Quando você nasce de novo, você tem uma vida nova. E nessa vida nova também você tem uma linguagem, que é uma linguagem do Espírito, que você tem que praticar, tem que exercitar. Onde você estiver, que não tem pessoas perto, você pode exercitar essa linguagem espiritual, porque é ela que te fortalece, ela te edifica, ela ajuda a quebrar fortalezas que estão à sua volta, principalmente as fortalezas que estão no seu coração, que te travam, que te impede, que não deixam você crescer. Porque se você não acredita, como é que você vai crescer? Ah, irmãos, o Espírito Santo faz coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas na nossa vida, quando a gente começa a orar em línguas e buscar realmente ao Senhor. O Senhor começa a revelar e mostrar todas as coisas da forma que é. Eu achava a coisa mais difícil, vocês podem dar risada. Na época eu estava tão desanimado, com tanta baixa estima, que eu achava a coisa mais difícil um dia eu poder comprar um carro. Mas eu tinha um carro que estava no meu coração, mas não tinha condição. Quando eu recebi essa palavra, eu comecei a orar, não pelo carro, mas comecei a orar espiritualmente, e dentro de mim cresceu um desejo de comprar um carro. Eu comecei a vender algumas coisas que eu tinha, comecei a juntar o dinheiro, e disse, qual é o carro que eu quero? E eu falei assim, eu quero um carro que eu gostava na época, era o Passat TS. Caramba, tirei do baú agora, né? Quem se lembra do Passat TS? Ah, que carrão, com aqueles reloginhos, uma máquina andava, né? E eu comecei a namorar um Passat TS, comecei a ir atrás, ver, mas irmãos, o que eu tinha de dinheiro estava muito longe. Estava muito longe, não dava para comprar um Passat TS, não dava. Mas eu continuei orando, disse, então eu vou esperar até eu ter esse dinheiro, e vou ver o que eu vou fazer. E não fiquei com pressa, e comecei a orar, em línguas principalmente, todo dia, 6 horas da manhã orar e voltava. E um dia, no meio dessas orações, eu já tinha visto alguns carros, via que faltava um valor. Aí peguei um recorte no jornal e estava lá, Passat TS 81, até hoje eu me lembro. Aí eu liguei para lá, vi o valor, achei muito barato. Disse, não, mas está muito barato, não é. Aí a mulher disse assim, olha, não é esse valor. Aí eu já me tranquilizei, assim, um pouquinho mais. Mas quando ela falou o valor, eu disse, mas assim mesmo está muito abaixo da tabela. Ela disse, sabe o que é, senhor? Meu marido trabalha na companhia As Docas. E quem trabalhou nisso sabe, houve uma greve, foram tudo mandado embora aqui em Santos, coisa de, 20, 25 anos atrás. Ele foi demitido. Nós temos 2 carros, a gente precisa vender urgente. Se eu quiser ver, o carro está excelente aqui. Irmãos, naquela hora meu coração bateu, mas fiquei em dúvida aqui com medo. Peguei o endereço, olha o endereço onde era. Rua Nelson Espíndola Lobato. Eu falei, opa, Nelson Espíndola Lobato. Aí eu disse, é meu avô. Eu nem sabia que meu avô tinha uma rua no nome dele. Aí perguntei minha mãe, não, ele tem sim, eu não sei onde é, mas tem. Fui lá, conheci a rua do meu avô. Fui ver o carro. A mulher disse, dá uma volta, né? Irmãos, quando eu voltei, eu já voltei chorando.
Já voltei, porque ela falou o valor, tudo eu pechincho. Agora eu parei, mas naquela época eu pechinchava. Agora eu parei, eu disse, não vou pechinchar, só quando está alto eu pechincho sim. Se a gente está alto, não pago isso não adianta, eu não pago. Mas eu pechinchava, mas eu voltei chorando que eu não tive coragem de pechinchar pelo preço do carro. Aí a mulher falou assim, você gostou? Eu falei, gostei demais. Eu falei, então eu vou tirar cinco, eu não sei mais te dizer se era 5 mil, 5 cruzeiros, o que era. Eu vou tirar mais 5 cruzeiros aí, ou 5 mil, para você levar o carro. Eu falei, a senhora vai tirar? Vou. Ah, muito obrigado. Irmãos, foi assim que eu comprei meu primeiro carro. Não acreditava que podia. Mas o Espírito Santo começou a quebrar dentro de mim barreiras que eu não acreditava que eu poderia fazer e conseguir aquilo que eu queria. Parece ter, para mim hoje é uma coisa tão pequena, tão insignificante dentro das coisas que eu mexo, que eu faço. Mas na época era um gigante que eu achava que eu não podia vencer. E talvez nessa manhã muitos de vocês têm gigantes também que vocês não podem vencer. O nome desses gigantes se chamam fortalezas. Fortalezas que estão no coração de vocês, que vocês não podem vencer. E daí, irmãos, isso é um pequeno ponto. Porque daí você vai embora, você não para mais. Como eu não parei, daí foram só coisas grandes e não paro, e ainda peço para Deus outras coisas, e não vou parar enquanto eu estiver em vida. Porque o Espírito te leva a isso. O que eu quero dizer é que quando você começar a praticar, quando você começar a treinar, quando você começar a verbalizar, o orar em outras línguas na sua casa, na rua, na igreja, ou aonde você estiver, todos os dias, isso vai te fortalecer, isso vai ser um diferencial, vai quebrar fortalezas que estão dentro de você, que você não sabe como pedir a Deus, mas o Espírito Santo vai te ajudar a colocar isso diante de Deus, para transformar algumas áreas na sua vida, amém, igreja? Glória a Deus. Então fique de pé na presença do Senhor, fique de pé. Glória a Deus. Nós vamos orar na presença do Senhor. Queria que você fechasse teus olhos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que não falam nessas outras línguas ainda, que não falam, que gostariam a partir de hoje buscar essas novas línguas do Espírito, o dom de língua do Espírito Santo. Você pode ficar aqui na frente. Você que não fala ainda, você fica aqui na frente. Você fica aqui na frente. Se você quer, claro, se você quer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos que falam agora e que têm falado ativamente, eu quero que vocês também venham por trás desses irmãos e façam aqui um círculo em volta deles. Vocês que têm falado, que têm praticado. Eu queria que por um minuto vocês me escutassem. Vocês estão aqui na frente. Puder olhar para mim? Um minutinho. Como eu falei, isso não se discerne racionalmente. Isso é espiritual. A linguagem é espiritual. Então não tente entender as palavras. Não tente entender, você não vai entender. Porque são palavras que vêm do Espírito. Porém, no momento que a gente estiver orando na tua boca, na tua mente, na tua boca, vierem palavras diferentes, fale, não tenha medo. A nossa vida é pela fé. Nossa vida é pela fé. Aqui não tem demônios aqui. Aqui só tem Deus.
E aqui só tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus se move nesse lugar. E nessa manhã Ele quer encher você com o Espírito Santo dEle. Agora você tem que liberar isso. Sua mente tem que estar pronta para receber. Sua boca tem que falar pela fé. E a partir do momento que falar, nunca mais para de falar. Nunca mais. Porque é um dom de Deus para você. Não é para a igreja, é para você. É um presente de Deus para você lutar, para você se fortalecer, para quebrar algumas fortalezas que estão dentro de você, que você não sabe como quebrar. Mas a linguagem espiritual, a oração no Espírito vai te ajudar a quebrar essas barreiras, essas fortalezas que estão dentro da sua alma. Então eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Sabe, você começar a falar diante de Deus, começar a orar, abrir a sua boca, verbalizar. Entenda que as línguas não vão vir se você não abrir a sua boca. Começa a falar das grandezas de Deus. Começa a dar a glória a Deus. Começa a dar o louvor devido ao Senhor, a honra devida a Ele nesse momento. Começa a verbalizar com os teus lábios que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo, que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Sabe, não tenha medo de falar. Recalabassúria, ticalamashéria, mecandalabassúria, ricalamahashi decoria anderraia, erimalaquete colabassúria. Oh Espírito Santo, rebalacacharamalamahaia, oh rimicandalabassúria. Nesta manhã, Espírito Santo de Deus, está o teu povo reunido neste lugar, está o teu povo reunido aqui para te buscar. Começa a distribuir as línguas, começa, Deus, começa com o teu Espírito Santo, começa, Senhor, começa com o teu Espírito Santo. Rabachéria, ricandalamassúria, andalamahacha, oh lemacalabassúria, andecaia. Começa, Espírito Santo, a ministrar, a trazer essas línguas novas ao teu povo, línguas espirituais que vêm do céu. Oh malabachara malamacha, oh ramacachara balabassúria, ricandalemahacha. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, oh ramachara malamassúria, candalamahacha, oh rimalabassúria, candalamaxéria. Oh meu Deus, chebalabachere me canta lamahacha, oh lemecanda lamachara malabaia. Alabas, continue, não pare, irmão, continue, aleluia, continue, abra sua boca, aleluia, oh lamachara balabacha, oh meu Deus, percebi que és tudo, aleluia, por isso estou aqui. Aleluia. Não pare. Agora, irmãos que falam em línguas, venham, impõem as mãos sobre os demais. Ministre sobre eles. Não pare. Abra os seus lábios, abra a sua boca. Oh, abra, o Espírito quer colocar línguas novas. Aleluia. Oh meu Deus, oh Espírito Santo, alabaxerianda lamaia, oh meu Deus, aleluia, oh rebecanda labalabax, oh rebecanda labalabaxerianda lamaia, oh rebecanda labalabax. Alabachecanda la malabash, Orebianda la bachuricanda la malabash. Oh meu Deus, Alebachicanda la mash. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Eu me correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer.
Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. Seja cheio do poder de Deus, da energia do fogo de Deus, da unção de Deus. Meu Pai, que o Senhor realize uma grande obra neste lugar, Senhor. Que vidas sejam cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor use-os poderosamente, Senhor. Que fortalezas sejam quebradas dentro dos seus corações. Oh, meu Deus, que milagres aconteçam. Que homens e mulheres aqui sejam cheios do Teu Espírito. Que recebam dons espirituais, Senhor. Que façam milagres no Teu nome, que curem no Teu nome, que tenham visões no Teu nome, que profetizem no Teu nome, Senhor. Oh, meu Deus, que falem outras línguas no Teu nome, que tenham revelações dos céus no Teu nome. Xarabalabaia, oh, mecalabassúria. Nós os abençoamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus te abençoe ricamente.